dando continuidade ao nosso estudo de ligação química, vamos ver ligação iônica. Como essa ligação é formada? De posse das informações de por que se forma ligação química através da regra do quinteto para ganhar estabilidade, a gente pode estudar as ligações químicas. A primeira delas, a ligação iônica. Como que acontece uma ligação iônica? Eu tenho aqui uma tabela periódica onde eu tenho a maior parte dos elementos aqui, ó. Esses elementos à esquerda são os chamados metais. E os elementos à direita aqui são os não metais. E aqui ó, eu tenho os gases nobres, que normalmente não fazem ligação com muita frequência. A ligação iônica ela acontece entre um elemento daqui, um metal, e um não metal, tá? Os metais, eles têm normalmente até 3 elétrons na sua última camada de valência que a gente chama. E esses elementos, eles doam 3 elétrons para os não metais. Os não metais têm normalmente de 5 a 7 elétrons, então eles é mais favorável energeticamente eles receberem 1, 2 ou 3 elétrons e se estabilizarem do que eles doarem esses elétrons para se estabilizar, certo? Então, toda vez que eu ver uma ligação química, eu tenho que avaliar, é um metal e um não metal? Ok, se é um metal e um não metal, trata-se de uma ligação iônica. Como que essa ligação acontece, então? Eu tenho sódio aqui fazendo uma ligação com cloro. Se a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai ver que o sódio aqui é um metal alcalino. Metal, então ele vai ter até 3 elétrons na sua última camada, fazendo uma distribuição eletrônica um pouco do sódio, eu descubro que ele tem um elétron na sua última camada, ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, é porque ele tem um elétron na última camada. O cloro é um halogênio, ele está na família 7A, isso quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Olha que interessante. Pela família, eu sei a quantidade de elétrons que tem o elemento. 1A, 1 elétron. 7A, 7 elétrons. Então, energeticamente, é muito mais favorável o sódio doar esse elétron para o cloro, nessa ligação, e o cloro recebendo esse elétron, ele fica com 8 e o sódio fica com 8 quando esse elétron é doado, certo? Então, assim acontece a ligação química. Então, o sódio vai e doa um elétron para o cloro. Quando isso acontece, o sódio ele fica como um cátion. O que é isso? Ele fica como um íon de carga positiva, porque ele está perdendo carga negativa, ele está doando elétron, certo? E o cloro fica como um ânion. Ele adquire carga negativa, porque ele está ganhando elétron, certo? Isso acontece, então aqui eu tenho a formação de um cátion, a formação de um ânion. Ambos agora estão com 8 elétrons na sua última camada, olha aqui. Então, eles estão estáveis e essa ligação foi formada. Essa ligação entre sódio e cloro forma o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, que está aí no nosso dia a dia, certo? Então, a gente tem a formação do NaCl. O alumínio, ele é um elemento que aqui, ó, tá na família do boro, família 3A, por isso que ele tem esses 3 elementos, esses 3 elétrons aqui na última camada. Eu vou ligar ele a um flúor, que é um halogênio, que a gente sabe, tá na família 7A, e tem 7 elétrons, certo? Então, cada elétronzinho aqui do alumínio vai ser doado para o flúor. Esse aqui precisa de um, de um, de um. Então, eu vou precisar de um alumínio para 3 flúores. Olha, atenção, a gente não pode estabilizar um elemento. Ah, por exemplo, eu dou um elétron do alumínio para o flúor, beleza, o flúor ficou estável com 8, mas o alumínio não. Não, isso não acontece. Todos, nesse tipo de ligação, todos os elétrons da camada de valência, eles vão ser doados ou vão ser recebidos, tá? Até estabilizar todos os elementos que fazem parte dessa ligação. Então, eu vou precisar de 3 flúores para estabilizar um alumínio, certo? Após essa estabilização, o que acontece?
Como o alumínio doou 3 elétrons, elétrons é carga negativa, então ele adquire uma carga positiva de 3 unidades. Al, 3+, é um cátion. E o flúor, cada flúor recebeu um elétron, então ele adquire carga negativa. Cada flúor recebeu só um, então eu tenho F-, certo? Então, o que eu vou formar? Para cada alumínio, eu preciso de 3 flúores, para ambos, tanto o alumínio quanto o flúor, sejam estabilizados. Aqui mais um caso, que é o alumínio e o enxofre, né? Você tem alumínio fazendo ligação com enxofre, a mesma coisa, o enxofre está na família 6A, aqui o enxofre aqui, e o alumínio na família 3A. Alumínio tem 3 elétrons para ser doado, o enxofre tem 6, então precisa de 2. Cada alumínio vai doar 2 elétrons para um enxofre, depois para outro, né? Mas todos os 2 elementos têm que estar estáveis no final. Então, para essa composição, eu tenho que ter 2 alumínios e 3 enxofres. Seria o Al2S3, certo? Outra coisa, propriedades. Os elementos de ligação iônica, eles têm algumas propriedades. Apresentam formas cristalinas, com formas microscópicas, onde aqui, ó, em cada extremidade, por exemplo, se eu tiver um sódio aqui, ele vai estar envolto de cloro. Eles têm retículos cristalinos, não, são estruturas microscópicas dos elementos, tá? Outra propriedade, são sólidos à temperatura ambiente, né? Devido a esses retículos cristalinos, eles são sólidos. Aí aqui a gente tem um exemplo. O CS, Cl2, o ZNS, todos eles são sólidos à temperatura ambiente. São elevada dureza, né? Tem capacidade de riscar outros materiais. Por exemplo, você pegar um sal grosso, você consegue riscar alguns materiais. Por isso que ele tem elevada dureza. E o sal grosso tem, por exemplo, uma ligação iônica. Apresentam baixa tenacidade, eles são quebradiços. Lembra do sal grosso? O que acontece? Ele não pode ser quebrado. Isso também está relacionado à resistência mecânica desses elementos, certo? Possuem elevado ponto de ebulição, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, a sua temperatura de fusão é alta, a sua temperatura de ebulição é alta. Aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, vamos olhar aqui o sal de cozinha. O sal de cozinha ele tem uma temperatura de fusão de 801 graus e a temperatura de ebulição é 1413. Ou seja, essas temperaturas elas são muito altas devido ao retículo cristalino que esses compostos formam. Eles conduzem corrente elétrica, ou seja, se eu pegar sal de cozinha e colocar em água, ele vai conduzir eletricidade. Por quê? Ele ocorre uma separação em cátion e ânion. Esse processo é chamado de dissociação iônica. Ocorre uma dissociação iônica. E onde eu tenho cátion e ânion, eu tenho elétron. Então, eu posso conduzir corrente elétrica, certo? Então, essa seria as propriedades dos compostos iônicos, correto?